Eu particularmente acho meio bobo esse começo aí dele ser capturado e perder os artefatos dele. Como eu não conheço direito a. Como é que fala? Eu não conheço o HQ, eu não sei quão poderoso o Sandman era. Tipo, Não, muito. Todos os perpétuos são. Eu particularmente gostei, porque eu achei que é quebra de expectativa, né? Ele realmente foi até uma bobagem dele, assim, ele mesmo se critica que ele ter se sujeitado a isso, ele como perpétuo dos sonhos, um deus, por um humano qualquer, isso é verdade. ter humilhado ele dessa maneira, ter posto ele dessa maneira, e os supostos inimigos dele, que é a própria criação dele, se aproveitou da melhor maneira possível, como Corinthians e os outros irmãos dele que tem a rivalidade com ele. E para ele poder recuperar o elmo dele, por exemplo, ele teve que, que ir até o inferno para isso, literalmente. Outra coisa que É, eu acho legal na série é que não tem essas coisas de poderzinho, de luta, de soco, combate corpo a corpo, é uma coisa é, mais intelectual, assim, uma isso coisa é. mais poética. Ele vai tentar recuperar os artefatos dele, que é uma outra coisa que eu achei. Eu que não entendo nada do universo dele, assim, né? Eu achei muito nada a ver, tipo. Mas ele é um ser poderoso, por que, que ele não tem poder nenhum sem o colarzinho dele, o rubi, a Então, máscara, não sei o quê? isso na própria série e no HQ é retratado. Ele que é como um deus, até então perpétuo sonho, vai se limitar a um objeto, a um item. Ele vê o erro dele de ter posto os poderes dele em alguns itens, isso era mais um ponto fraco do que uma força, uma virtude dele. Ele percebendo isso, ele vê que não precisava de nada daquilo, depois ele ter sofrido, ter passado por tudo para ter recuperado os itens deles, os artefatos dele, ele simplesmente ele destrói o Rubi, simplesmente ele deixa de usar o que ele usava antes, porque o poder dele está nele mesmo. Ele não precisava pôr uma parcela, algumas habilidades dele em é, tal item específico, alguma coisa, que é aquilo que deixa o poder dele, que o poder dele é ele mesmo. E eu achei até bacana, que eu acho que foi propositalmente que isso foi exposto na série para provar a força vem de você, não vem de um objeto, ainda mais ele como sendo um deus do sonho. Eu achei interessante isso daí. Ele não é poderoso por causa dos sonhos, é dos objetos. Os objetos deixou ele poderoso porque ele quis, porque ele se submeteu, ele se limitou a isso. E ele vê que foi um grande erro dele. Então Murilo, você acha que isso é uma, digamos assim, uma simbologia para se referir às pessoas que põem muito valor na coisas materiais, em objetos, coisas que elas possuem, como se a força dela viesse do que ela tem e não do que ela é. não sei se foi o tipo, o objetivo falar das pessoas também, mas pode ficar como uma lição, né? Que as pessoas também são assim. Mas no caso ali, dele mesmo com ele, né? Que até então sou um Deus, por que que eu vou limitar, tipo, deixando o meu poder dividido em itens, objeto, coisa material, sendo que é o meu É, poder, sim. Isso aí também pode ser com as pessoas também, né? Pode mas, ficar como uma lição de vida, né? Uma mas lição de moral. tem uma outra forma, eu acho que tem uma outra forma de interpretar isso também, que eu tinha pensado a princípio, que ele estava entediado por ser muito poderoso e aí ele resolveu tirar um pouco, guardar um pouquinho do poder dele para ter alguma aventura, assim, é, alguma emoção. Pensei nessa possibilidade, né? Ah, no momento do Rubi, parece que ele não gostou, mas se ele fazia isso por alguma mania, algum ego, né? Por ter algum. Que às vezes o cara fica entediado, né? Ele Egos toda a vida toda. eu também tive a impressão de que ele tinha botado o poder dele no Rubi exatamente para se limitar mesmo. Porque depois que quebrou o Rubi, ele ficou até mais forte, né? Que ele lembrou É, quão maior ele era. esqueceu. É. Mas tem um lance também que é que tudo que o sonho fazia, o sonho era tipo um deus, né? Então no reino dele, todos os sonhos e pesadelos
eram parte dele. E tanto que ele, quando ele vai pegar aquele dragãozinho que ele deu pro Caim e Abel, porque Isso. ele tá sem nada, entendeu? Porque ele perdeu o poder dele. Aí ele, por causa dos artefatos, aí quando ele chega e volta de volta lá no Reino dos Sonhos, ele continua sem poder, porque todo mundo foi embora. Ele Sim. não tem. Todas as coisas que ele criou foram-se embora. Porque ele Sim. ficou. Abriu a porteira, os sonhos fugiram. Tudo que ele cria, ele é feito de si mesmo, né? São pedaços dele mesmo. Então, assim, ele, por natureza, ele já é fragmentado. Ele é, por natureza, o sonho é uma coisa realmente fragmentada, que todas as pessoas têm os seus sonhos, seus pesadelos. Só que aí, no caso, o que aconteceu foi que ele perdeu esse controle, e talvez por causa desses objetos também, que tem poder sobre as pessoas, e acabou dando essa confusão toda. As coisas que, talvez no tédio, no orgulho dele, ter criado o Corinthians, de ter criado esses itens, e que aconteceu todas essas coisas aí que depois ele teve que arcar com as consequências e resolver isso. Bom, então, aí ele vai recuperar, né? Já no segundo episódio, ele vai tentar recuperar as coisas dele de volta. Primeiro ele vai atrás daquela xamã lá, aquela. Como é que chama? O Constantino. Constantino, é. Constantino. Constantino, que aí Constantino. na série é Constantina, né? Constantina? É porque é mulher, no caso lá. Sim. Que assim, no. Eu não sei como é que é no HQ, pode ser que seja muito mais bem desenvolvido, mas aí foi tipo um. Sabe, uma coisa assim tão Não, ele, rápida ele aparece bem mais. Aí na HQ foi rapidão mesmo. Só uma passagem. na série. Na série, isso. Na série foi rapidão. É. Ele aparece assim, tipo, ah, você tá com a minha areia aí? Ah, deixei com a minha namorada, com a minha ex-namorada. Ah, então vamos lá buscar. Depois ele vai atrás do Elmo. E aí ele Ah, foi lá pro inferno pra falar com o demônio que tava com aquele Elmo. é. Antes de começar isso, tem aquela coisa curiosa que eu queria falar pra você, que aí já é o quarto episódio, né? O Morfeu lá, ele tá no meio do caminho e se depara com uma mulher lá. Sim, E quando ele entra no inferno, né? O Sandman, ele entra no inferno e aí ele passa em frente uma prisão, uma coisa assim, e tem uma mulher lá dentro e a mulher fala com ele e aí muda de câmera e ele é negro, né? Uma coisa meio estranha. Ele aparece tipo dois negros sim, conversando e aí ela fala: "Ah, me perdoa", e ele fala: "Não, nunca vou te perdoar", e segue adiante. Aí volta a ser branco de novo, né? isso, que nem eu tava falando mais cedo, que, tipo, quem viu essa cena não entendeu nada, porque ali não explicou o que que aconteceu antes, quem que era, o nome, por que que aquela mulher chamou ele lá daquele nome, por que que ela viu ela de uma forma diferente. E isso vai aparecer mais pra frente nas próximas temporadas, quando for apresentado e produzido as histórias dos próximos volumes, né? Sim, Você exatamente essa cena. Essa cena você tá dizendo que ela tem uma importância que não ficou evidente ali, né? Isso, que o nome dessa personagem, o nome dela é Nada. Nada? E ela chamou ele é Nada. O nome dela é Nada. E ela chamou ele de Kaiku, que é o nome que é dele nos padrões da religião dela, né? E ela viu aquela metamorfose dele ter virado negro, né? Que ele tem uma outra forma, em vez de ser um rapaz branco, porque aquilo é uma percepção a respeito dos padrão da religião dela, entendeu? Da cultura dela, que nem eu tava te explicando. O Sandman, ele tem muitos nomes, não é? Sim, assim, Sandman. Morpheus, dependendo de cada pessoa tem uma visão da mesma coisa de uma forma diferente, só que E, às vezes é o né, mesmo Deus, no caso, e é o Deus dos sonhos, várias religiões religiões. veem ele de forma diferente, né? Isso mesmo. Na ficção, né, dentro da HQ, né, ela é uma rainha lá, uma cidade, uma civilização lá, que é até meio que proibida, assim, das séries dele, acaba se apaixonando, mas o sonho teve um relacionamento com aquela mulher.
Mas ali, quando eles se encontram, parece que já rolou tudo isso, né? Já tá no passado. Já Ficou aconteceu. pro passado. E que abandonou ele porque a cidade dela foi destruída por causa desse relacionamento deles. O Deus do Sol lá derreteu tudo com bola de fogo, não aceitando que era proibido, acho que um Deus se relacionar com uma mulher. E Mas aí essa. ela, É. não aceitando isso, ela acabou se suicidando, aí meio que abandonando ele. E ele condenou ela para ir pro inferno por causa disso. Nossa, ele ficou com tanta raiva assim porque ela se E não teve suicidou? remorso. Porque ele não achou certo ele ter se suicidado e abandonado ele. Aí condenou ela pro inferno e ele Nossa, não que ficou nem horror. com remorso por isso. Muito, muito ódio mesmo, ele não aceitou. Mas a série, nesse momento, não deixou nada explícito. Por Não, que que é. aconteceu isso? Por que, quem que é ela, da onde que veio, qual que é a história dela. E isso só para quem leu HQ sabe o que aconteceu, o que vai acontecer. Mas aí Então isso é uma... Na HQ tudo isso aconteceu antes. Aconteceu antes, quer dizer Não, assim. HQ, não, HQ conta praticamente meio que a história desse modo que a gente viu, Ah, tá. com Desse modo esse mesmo. mesmo tipo de visão. A HQ é totalmente fiel, assim, a série tá bem fiel à HQ, o começo ali na carruagem com aquele senhor indo na casa do ocultista. O começo, pontapé inicial da história é exatamente daquela maneira. Entendi. Mas então, aí ele vai atrás do demônio, que tá lá no inferno. Aí fala com o Lúcifer, manda o Lúcifer chamar o demônio. O Lúcifer no HQ era uma mulher também? Não. Eles fizeram essa aparência mais feminina, né? Se bem que tanto faz pra Lucifer, não importa se É, é no homem ou se é mulher, caso. né? Mas assim, eles fizeram uma aparência mais feminina na série. Ficou até mais assustador, eu acho. E vocês Mas, acham assim. Vocês acharam interessante a forma como eles lutaram? eu particularmente gostei. Com certeza, vai ser muito clichê, sem graça, eles ficar num ringue, ficar jogando poderzinho, dando soco É, no ia ser outro, bem mais assim. chato. Vai ser um Dragon Ball, aí vai destruir o inferno todo lá. Ali É, ficou muito bonito verdade. É. mesmo, ficou bacana, excelente, muito criativo. E ele ganhou de forma assim, épica, né? A A esperança, que a esperança. A esperança Então, esperança é a aí, sempre. última que morre, né? essa é a dúvida, né? No final das contas, tinha que criar uma coisa que a outra coisa matasse. Aí no final ele fala, ele é a esperança e nada mata a esperança. E vocês concordam com isso? Eu não concordo, não. Eu, Eu acho que a esperança é a última a morrer, né? Sim, Mas existe. ele falou de uma É, forma com convicção, que ele tem esperança de luz em cima do que ela falou, trevas, isso, aquilo. E tudo que fala, o outro sente dor. Então, é. ali foi uma batalha muito, sim, dolorosa, ao último nível. Ele sentiu a dor de escuridão, sem vida, sem universo. Então, em cima disso, ele falou, não, esperança, de uma forma meio poética, assim, que ele acredita que vai ter luz, que após tudo isso, de não ter nada, pode se criar uma vida. Eu acho que por isso que ele acabou ganhando e deixando ela Então, num beco sem saída, né? mas é que eu fiquei pensando assim, ele porque é, o Lúcifer fala o nada, eu sou o nada. O que que você pode ganhar como é que você pode ganhar de mim, né? Aí ele falou: "Ah, eu sou a esperança". Aí eu fiquei pensando, mas se não tem nada, quem que vai ter esperança? Fiquei pensando, sabe? Porque a esperança depende. Tudo bem, a esperança é a última que morre num ser vivo, né? desde que alguém exista, né? É, desde que alguma coisa exista. Se tá falando do nada, como é que o nada pode ter esperança? Eu também achei curioso que eles fazem uma associação entre sonho, né, e esperança. Isso, é, E eu não, ele tem uma interpretação curiosa, né, do que significa o Deus dos sonhos, né, tem nessa sim. série. Porque assim, pra mim, quando falar do sonho, né? Pra mim era o ato de você dormir. Mas para além disso, ele vem com aqueles papos de usar um paralelo entre sonho e esperança, né? Entre sonho, o sonhar dormindo e o sonhar acordado. Pode ser. Eu acho que ele quer dizer sonho que você, tudo que você pode imaginar que você quer que aconteça, né, nesse sentido. É, mas Aí eu você acho poderia que associar o poder dele com a esperança, sim. Quando a pessoa sonha, porque
O sonho mantém as pessoas vivas. Aí, tipo, junto com a esperança, é uma fé. E é o que move as pessoas, mesmo se vai se realizar ou não. Mas isso será que pode ser chamado de sonho? A série, sim. É, mas no caso é uma forma de expressão, né? E aí, Então, se eu for exatamente. ver, Não são. é um sonho porque é imaginação, é o É. que a gente Hum, carrega. E no final Eu das tenho um sonho. contas, aquela batalha era uma batalha de imaginação. Então entendi. não tinha como ganhar do Sandman. Seu Hum, sonho tá associado a isso, né, também. faz sentido. Também. Então, na verdade, o reino do Sandman não é o reino é, que separa o sono da vigília. Na verdade, não tem nada a ver, não tem necessariamente a ver com sono. Tem a Tem nada a ver ver com com. você estar, não tem a ver com você estar dormindo, né? Tem a É, ver eu com. achei que. A princípio, eu achei que tivesse, né? Porque não tem todo aquele negócio que é o rei do sonho, mas no caso que ele põe as pessoas pra dormir, aquele negócio da areia no olho, não é? É porque eles abrangiram, né, pra deixar ele mais poderoso. Ele não é só o cara que põe as pessoas pra dormir, né? Que o Sandman, literalmente, no folclore original, ele é só a entidade que, que de noite vem, traz, bota as pessoas pra dormir. E a remela que a gente acorda no dia seguinte é tipo como se fosse a areia do Sandman, né, nos nossos olhos. A folclore diz isso, né? Que o Sandman era o cara que bota a gente pra dormir só. Mas aí nesse Sandman, com certeza, ele é tipo muito mais do que isso tudo. Ele é o. Ele rege todos os. Toda a fantasia que existe nas pessoas, assim. Realmente, se for uma questão de imaginação, se ele for o rei da imaginação, não tem como alguém ganhar dele num duelo de imaginação, né? Mas né, a questão acho que foi muita coisa de fé, assim, que nunca perder a fé que vai acabar, que sempre vai acontecer alguma coisa, que o sonho vai se realizar. Por isso que é a esperança. Tipo, É, juntou tudo isso. sim, eu entendo, mas é que se tem o nada, quando o Lucifer fala nada, eu sou o nada. E aí. Porque acima do. Acho que o Sandman fala, eu sou o universo. Eu sou tudo. Sou todo o universo. Aí o Lucifer fala, eu sou o nada. Que o nada tá acima do universo, digamos assim. E aí ele fala, eu sou a esperança. Mas a esperança de quem? Eis a questão. Ainda, bom, não poderia ser a esperança da humanidade, porque a humanidade não existe a, é, para além do nada, né? A não ser que poderia dizer assim que os deuses existem para além do nada, existem os deuses e os deuses também têm esperança. O que eu achei meio curioso porque não sei se combina deuses com esperança. Acho que os deuses são poderosos. Ele mesmo É. referiu ao próprio Lúcifer, dizendo assim que é um É. exemplo que o Lúcifer, que ele sempre vai desejar sonhar, né, voltar ao paraíso, né? Verdade. Ele joga essa indireta pra ele ali. E por último, ele vai atrás do Rubi, né? Isso. Que tá com o filho da. Da mulher do ocultista lá. Isso. Mas em resumo, né, o que importa é que assim, o terceiro artefato era o Rubi, e ele vai atrás do John Dee para pegar o Rubi, que ele tá no restaurante, né? E que acontece o que para muitas pessoas é provavelmente o melhor episódio da série, né? Para mim é o segundo melhor. Mas é o episódio do restaurante onde ele consegue criar ali um núcleo inteiro de personagens que só servem para um episódio, desenvolve a personalidade deles apenas para um episódio. Eu acho isso muito da hora. 6 pessoas, é. O legal da série é que é isso, né? Ela fala sobre a vida, a humanidade e as pessoas, né? Cada episódio, assim, sempre conta uma história diferente. Mesmo que é um universo, assim, que ele criou, né? Esse universo do Sandman, né? Morte, né? Os outros perpétuos, irmão deles, mas tem os humanos também, né? É muito bacana o que acontece entre os próprios humanos na série, que a vida em si, e sempre com uma lição de moral no final, né? O jeito que é apresentado é incrível, tipo, esse núcleo aí de vários personagens, vários acontecimentos, é muito.
O roteiro é muito bem feito Sim, mesmo. isso foi bem escrito. E tem uma Nossa, temática em pode comum, ser. né? Que é todo mundo ali tá escondendo alguma coisa. Né? É, E você fala Todo no o. mundo envolvido com restaurante? o outro ali. Sim, no restaurante. O Rubi vai fazendo as pessoas Vai mostrar o que revelar ele acha isso, né? que é a verdade, né? Que aí ele não Não, deixa ninguém mais poder mentir. é que o Rubi Isso. realiza os desejos, né? Os E sonhos, o. né? Não. Eu Desejo. acho que é. Realizo pode ser. É porque no caso aí, sonho e desejo, eles misturam tudo, né? É porque tem um outro perpétuo que é o desejo, né? Ah, é verdade. E aí É, vai confundir isso daí. tudo bem, é. Mas Então aí ele realiza o sonho. E o John Dee, o sonho dele era que as pessoas não mentissem, né? Porque ele achava que todos os problemas do mundo era mentira. É os mentirosos, exatamente. Porque ele é muito puro, digamos assim, né? Aí ele faz um pedido, né, pro Rubi, que é que todo mundo fale a verdade. Isso. Todo mundo que estiver perto dele fale a verdade, pelo menos, né? Uhum. Aí as pessoas ali naquele restaurante começam a falar a verdade. E aí vira uma loucura e aí elas começam a se matar ali dentro, né? é totalmente desequilibrado. Incrível o que acontece lá dentro. É totalmente maluquice. Exagerado, eu achei, mas. Eu só achei meio forçado porque parece assim que, tipo, todo mundo Todo é mundo é meio gay. gay enrustido, né? Porque, Mas na série toda, cara. sim, mas nesse episódio especialmente, né? Porque você tem a moça lá que gostava do cara. E aí o cara era gay e ele dizia que comia o filho dela. É. Né? E aí a própria moça que achava que gostava do cara, tudo bem, porque depois ela vai lá e dá um beijo na amiga lésbica dela também. E ela também era É, gay, só que ela não sabia. É. é. Aí o outro vai lá no chapeiro, né? Vira uma bagunça danada. Meio forçadão mesmo. Vera. Não, o lance das pessoas começarem a parte tipo uma orgia, digamos assim, esse lance é bem verdadeiro, eu acho. Não, isso daí As- eu acho de boa até. Quando as Acreditável. pessoas estão drogadas, assim, ou quando as pessoas perdem digamos assim, o controle, a razão, sabe? Elas começam a agir como animais mesmo e normalmente a primeira coisa que elas fazem é se tracar com a primeira coisa que passar na frente. Perde a Isso é. consciência. Agora, Desde. por que que parar de mentir fez com que eles perdessem a consciência, sabe? Não vejo isso Eu, assim. eu não sei se foi o que a série quis dizer, mas eu entendo assim que a gente mente normalmente para poder viver em sociedade, né? A Sim, gente, porque senão você não pode fazer o que você quer o tempo todo. Ué. mas assim, existe uma diferença entre você fazer o que você quer e você dizer a verdade, né? Ah, mas é uma forma de mentira que o cara queria erradicar todas as formas de mentira. Ah, você fala assim, a mentira, inclusive a mentira, o, o, o autocontrole, assim, a Não, pessoa o se autocontrole comportar. é uma forma de mentira. Você tá com raiva de alguém, você vai lá e bate na pessoa, você não faz isso. Aí você pode dizer que você tá mentindo, você não tá fazendo o que você quer fazer de verdade. Nossa, mas aí é um extremo, né? Sim, mas porque ele é Mas é ingênuo, isso que ele entendeu? propôs. Ele é doido, ele é psicopata. Não, é porque Ele tá lá com o bicho só observando. a princípio você pensa assim, tipo, você não mentir é só você dizer, tipo, o que você tá pensando, né? Tipo, se alguém perguntar, né? Nem assim, tipo, vou falar, tipo, espontaneamente vou sair falando tudo. Mas se alguém perguntar, você não mentir. Mas assim, Não. agora você não controlar nenhuma ação, tipo, as pessoas. Porque toda ação, todo comportamento humano, ele é controlado, né? E esse controle, esse autocontrole ele considerou uma mentira, digamos assim. Uma coisa que não é espontânea. É uma. Todo o autocontrole como uma mentira. Porque não, assim, vocês acho que vocês vão de concordar comigo que não é óbvio a, essa extrapolação, não é óbvia. Que, tipo, uma pessoa falar, ah, não gosto de mim. Uma coisa é você mentir. Tipo, você falar assim, ah, eu vou ali comprar um café e na verdade você vai ligar pra polícia.
sabe? Isso é mentir. Ou você falar assim, ah, eu não sei onde tá o rubi, na verdade você sabe, você escondeu na gaveta. Isso é mentir. Agora, a pessoa partir pra atitudes assim, por exemplo, eu vi uma pessoa na rua e fiquei a fim de transar com essa pessoa, aí já vou lá e agarro a pessoa. Isso aí é Não, uma você. Não, extrapolação, tipo, você não agarra, mas você é. pode chegar lá na pessoa e falar, eu tô a fim de ficar com você e já dar em cima, se você fosse 100% honesto, né? Eu acho que Aí Olha, é a isso. pessoa fica 100%. quieta, nem isso não falar, né? Olha, É, eu acho que você tá considerando então qualquer tipo de omissão uma mentira. Eu não sei, eu acho que foi o que a série quis No dizer. caso, sim, no caso da série, sim. mas o Mas cara, é que não é tão clara essa extrapolação. Da mesma forma que ele extrapola o negócio do sonho, extrapola o sonho para qualquer forma de esperança ou qualquer forma de fantasia, se chama de sonho. Da mesma forma, ele chama qualquer tipo de desejo ou pensamento suprimido de mentira. Mas é porque o cara é doido, né, mano? ele Ele tá querendo queria. testar as pessoas, ele tá querendo ir mais longe pra ver o que que vai acontecer. Com aquela ideia que ele quer um mundo melhor, que só melhor que nada. Ele é um psicopata e fica forçando as pessoas a fazer o que pensa, assim. Ele tá querendo ver o circo pegar fogo. Aí você vê na cara dele, se pegando o Rubi lá, ele tá só observando, mas ele tá na maior maldade. Ele tá achando que ele tá fazendo é lindo, como se ele fosse um deus, ele tivesse o direito de fazer isso, assim. Até a hora que o Sandman vai lá e interrompe ele, né? E você vê que o Rubi não serve só pra fazer as pessoas não mentirem, Maria. É porque ele não, as pessoas não conseguem sair do restaurante. Ele pode controlar a ação delas, entende? É, tinha esse lance também, que as pessoas não conseguiam sair, as pessoas chegavam até a porta e voltavam, né? Será que era o poder do Rubi também? Nem ele fazia isso. Ele não queria que elas saíssem. Então, na verdade, o que ele queria, ele tava se Ele usou divertindo elas, mesmo. sim, ele usou ela como cobaia. Ele falou que ele fazia as Tipo pessoas ficarem ali, marionete. a- ficar as pessoas presas ali até elas fazerem o que elas desejavam fazer de verdade. É o máximo, né? Até que não fosse Na 100% verdade, tá honestas, fazendo digamos assim. que ele queria ver, né? O que ele queria que fizesse. Ele sabia que ele forçando a barra, aquilo ia acontecer. Tem uma hora que eles percebem que é ele que tá fazendo. Ela, principalmente, né? É, eles olham pra A ele, garçonete fala assim. Ela Sonete. percebe o que tá acontecendo aqui. Aí ela fala: é ele que tá fazendo tudo isso. E aí, quando eles percebem que é ele, o cara começa a fazer eles se matarem uns aos outros. Porque eu Isso. duvido que fosse o que eles estavam a fim de fazer naquela hora. O que eles estavam a fim de matar era ele, não de matar uns aos outros. Ah, sei lá, pode ser também que eles queiram jogar a ideia quando a pessoa perde toda a esperança ali, sei lá, talvez elas se matem. Não sei. É, então, mas por que, que as pessoas perderam toda a esperança? Porque eu acho Sonho, né? que a mentira que elas criavam era o que elas queriam ser, né? E se ele tava acabando com o que elas queriam ser, Ah, peraí. Então, peraí, acho que eu entendi agora. Talvez seja o seguinte, que a esperança seja uma mentira. A é uma esperança fantasia, né? é que ele, talvez seja uma mentira que a pessoa conta pra si mesma, digamos assim. A pessoa fala, um dia eu vou publicar um livro. Talvez a própria pessoa, ela ache que, no fundo, ela acha que é mentira. Que ela Não, fala que vai fazer isso, mas não vai. tem um sonho de fazer. Se vai conseguir, ela não sabe, mas ela vai tentar, sempre tentar fazer. Tanto que ela ainda escrevia. Então ela estava correndo atrás desse sonho ainda, não tinha desistido. E daí, com essa mentira, criando um sonho, uma ilusão, mas não é algo que ela parou, ela ainda acredita e está indo atrás disso, que mantém vivo, né? O Sandman fala isso. Eu, no final, que ele fala isso daí. Ele dá essa lição de moral pro cara lá, É, tá controlando o Ruby. porque eu lembro que alguma coisa assim que quando chega o Sandman lá e fala o que você fez, ele falou, eu não fiz nada, eles que fizeram isso sozinhos, eu só falei pra pra eles serem honestos, né, consigo mesmos. E aí o Sandman fala alguma coisa assim, seu tolo, é, você confunde a mentira com a esperança, uma coisa assim. É, exatamente isso.
Você confunde a mentira com a esperança. Você não está tirando a mentira das pessoas, você está tirando a esperança das pessoas. E quando elas Sonho perdem a dela. esperança, quando elas perdem a esperança, quando elas não têm mais nenhum sonho, elas não têm sentido, não vê sentido em viver, digamos assim. Isso. Esse episódio é Mas bom pra caramba. é muito bom, mas eu confesso que eu acho que a série provavelmente deve ser a mesma coisa na HQ. Ela tem umas extrapolações assim do que é sonho, do que é esperança, do que pra mim não são tão óbvias. Inclusive assim, tipo, do que é mentira, o que não é mentira, não é tão óbvio assim. Bem que nesse caso até não é problema, porque o Sandman chega pra dizer que ele Que o estava cara tá entendendo fazendo coisa errado, errada, exatamente. exatamente. Esse episódio 6, né? É o episódio que a Morte aparece, né? Primeira aparição dela, da irmã do Morpheus, do sonho. Que aparece aquela cena lá que ele tá sentado ali, dando comida aos pombos lá. Cena bem clássica, ele tá cabisbaixo. Ele começa a desabafar com a irmã dele, né? Que ela tava preocupada com ele. É interessante isso. Ela fica brava com ele porque ele fala que não vê sentido, não vê mais sentido na vida. Quer dizer, digamos assim. Porque Sim, ele disse que ele ficou entretido lá ali em recuperar os artefatos dele. E aí, uma vez que recuperados, ele falou: eu tô muito poderoso, tô mais poderoso do que em séculos, mas ainda assim eu não vejo nenhum sentido mais, nada. Fico lá sentado. E aí ela fica brava com ele. E se eu não me engano, ela fala assim que pra ele ir procurar o que fazer. Que o sentido, digamos assim, da vida era criado, né? Você cria cada dia e você vai procurar o que fazer, em vez de ficar sentado aí sentindo pena de si mesmo. Eu acho que ela fala alguma coisa assim. é só maneira mesmo. Ela fala assim, é, para arrumar outra coisa pra fazer, que ficar se lamentando por você mesmo aí sentado. Você é egoísta, idiota. Foi essa hora que ela ficou irada da vida e também estava preocupada com ele, para ele ficar que nem um menino mimado lá, chorando gratuitamente porque ele não tinha o que fazer ou porque estava por ser poderoso demais, parecendo um menino mimado mesmo. E ele é um deus, ele não tem que ficar com aquelas atitudes. E ela nem deixa ele terminar de falar, é isso mesmo. E aí ela resolve levar ele pra passar um dia com ela, um dia na vida da morte. Isso. E aí ela comenta que no começo ela odiava o serviço dela. Sim, Ela pensou em odiava desistir. porque as pessoas, ninguém gostava dela. Ela achava, sei lá, ninguém gostava dela porque ela só vinha pra quando as pessoas estavam pra morrer, né? E ninguém queria ver a cara dela, porque ninguém queria morrer. Ela sentia assim que ela sempre ficava com o pior da. Ela sempre era incumbida do pior momento das pessoas, sabe? Porque quando os outros, talvez, o desejo, ou mesmo o sonho, eles tinham uma participação na felicidade das pessoas. E a morte só tinha uma participação na infelicidade das pessoas. Ficou meio. No começo ela não aceitava muito bem, até que ela, se eu não me engano, ela disse alguma coisa que ela chegou à conclusão de que era importante que ela fizesse o trabalho dela da melhor maneira possível, porque era o momento que as pessoas mais precisavam de alguém ou de uma mão amiga, digamos assim, era na hora da morte. O momento que as pessoas mais estavam carentes era naquele momento, que elas estavam com muito medo. E ela percebeu que ela não fazia mal para as pessoas, na verdade, ela fazia bem no sentido de que ela queria ser um rosto amigo assim para as pessoas ficarem menos assustadas na hora da morte. Eu não sei. Aí ela fala alguma coisa sobre eles, os perpétuos, os humanos não são inferiores a eles.
porque eles só existem para servir os humanos. Se eu não me engano, ela fala alguma coisa assim. E eu acho que ela quis mostrar o sonho, assim, acho que ele meio que pra cair na real. E tem uma hora lá que um cara morre afogado, um cara que acabou de casar, É. que aí vai mostrando, não é tão bom assim não, que teve outra hora que foi um senhor que morreu e Um já tava bebê. esperando. Lembra o bebê? Pô, o O bebê foi bebê, tenso. O né? bebê. Ela ficou com uma dó, assim, né? Ela falou, ô amiguinho, desculpa, mas o seu papel aqui no mundo, ele foi bem curtinho. Nossa, morte de bebê é muito tenso, cara. Você vê até aquele caixão pequenininho já dá, nossa, dá aflição já. O papel dela não é fácil mesmo. Ela fala que quando as pessoas ficam, ela tem que fazer bem feito, porque é o momento que a pessoa, os humanos tá meio que sensível, assim, que acabou de perder a vida, né? E para esse plano, para outro plano, assim, espiritual, né? É, uma coisa que eu sempre fico pensando, essas histórias onde claramente, declaradamente, existe um outro mundo, digamos assim, o mundo dos espíritos, e ainda assim, sentem muito mal de levar as almas. Vou dar um exemplo. Eu lembro que tem uma série que eu assisti chamada Lucifer. Não sei se vocês já viram. Claro. Nossa, mesmo? Livro de comédia? É comédia, é comédia. Tem essa série e é muito curioso porque assim nessa série o Lucifer, lógico, ele é o diabo, né? E ele sabe com toda a certeza desse mundo que as almas humanas são imortais. Só que ao mesmo tempo, ele passa a série inteira tentando salvar a vida da namorada dele, a Chloe. A série inteira, tipo, ele faz de tudo pra salvar o corpo dela, né? O corpo biológico dela nesse mundo. Sendo que ele sabe completamente que, na verdade, ninguém morre. As pessoas só vão de um plano pro outro. E eu acho muito estranho isso, porque pra mim, não sei se tem mais alguma coisa aqui da qual eu não tô enxergando, mas pra mim é o único, se eu tivesse certeza que existe um outro plano, eu não só eu não teria medo de morrer, como eu também não teria dó das pessoas que morrem, nenhuma. Ou medo das pessoas morrerem, porque eu teria certeza absoluta que a pessoa tá indo pra um lugar melhor e que daqui a pouco eu vou encontrar com ela. Tipo, é Ah, como se a pessoa fosse viajar, sabe? não é bem assim, não. Depende de como é o outro plano. Primeiro vai ter um julgamento, se você vai ficar num lugar bom, num lugar ruim, dependendo como você foi aqui na Terra. Vai dependendo de algumas religiões. O cristianismo tem então que fala do Lúcifer, né? Não acredita em reencarnação, mas acredita nesse julgamento. Então, Também, né? Sim, mas no caso do Lúcifer, ele sabia já de antemão quem ia pra onde, né? Ah, sim. Ele já sabia que a Chloe ia pro céu. A única coisa que ele poderia se queixar é porque, como ele, Lúcifer, era proibido de entrar no céu, ele não ia poder ver ela mais. esse fato. Mas também tem um Sim. detalhe que parece que nessas obras eles sempre fazem os seres espirituais, eles têm uma certa inveja dos mortais, né? Apesar deles serem mais fracos, mais limitados. Ah, não adianta, o ser humano tem medo da morte mesmo, de dor, de doença, de não querer ir embora, de querer continuar vivo. Acho que todo ser humano, por natureza, tem medo da morte. Mas a questão me parece, para mim, parece que o ser humano tem medo da morte porque, por mais que ela tenha fé, ela não tem certeza. Para mim é esse o ponto. Ela não tem certeza se existe alguma coisa a mais ou para onde ela vai, sei lá, ou se vai ser bom, ou se vai ser ruim. É o medo do desconhecido. Ah, é, com certeza. Não tenho certeza, não. A única certeza é que vai morrer mesmo. Essa é a única certeza que a gente tem na vida. Porque a gente vive aqui, a gente não sabe se existe realmente um outro plano, alguma coisa, algo para além da morte. Mas nessas histórias de ficção,
claramente eles declaram que existe, tanto que eles são ali perpétuos, né? Eles tal. E ainda assim, eles tratam essa coisa da morte dos humanos como algo pesado. Tudo bem, algumas pessoas podem ficar presas num limbo ou irem pro inferno e pode não ser muito bom. Mas Mas. nessa série aí, eles vivem em função dos humanos, né? Como eles Uhum. mesmos falam. E o que importa, o plano material, na verdade, é tratado até como se fosse mais importante, ironicamente, né? Não, eu até entendo que o plano material deve ser o melhor dos planos, suponho. Porque no plano eterno deve ter nada pra fazer. Deve ficar que nem Caim e Abel, sabe? Ah, o pessoal deve ser muito entediado. É, tipo que nem Caim e O Abel. próprio Morfeu, sim. Como, É. como Caim e Abel? Da série, você Da, fala? isso, da série Sandman. Ah, Eles têm uma. O Caim mata o Abel todos os dias. Fica aquela monotonia, sabe? Eles ficam naquele loop. Acho que eles estão bastante entediados, tanto que o Sandman dá pra eles o dragãozinho pra eles se distraírem, né? Pra eles é. terem algo pra se distrair. Voltando a falar rapidamente da série Lucifer, eles fazem uma descrição bem interessante do inferno. Na série Lucifer diz que quem decide se a pessoa vai pro céu ou pro inferno é a própria pessoa. A pessoa, se ela se sentir culpada por alguma coisa, ela vai pro inferno. E nesse inferno ela vai ficar revivendo aquela situação na qual ela se sente muito culpada, até ela conseguir ou não superar aquela situação. Se ela conseguir superar, ela vai pro céu, senão ela vai ficar presa ali eternamente. Eles têm esse ponto de vista. Eu não sei no Sandman se eles é algo parecido, mas me parece também que o Caim e o Abel ali, eles estão numa espécie de loop eterno. Eles estão no mundo do sonho do Morfeu, né? Não parece que eles Pois foram é. assim, fui pro inferno e o outro foi para um paraíso. Sem coisa de religião, mas colocando ao mesmo tempo, que nem um tio meu falava, o inferno pode ser aqui na Terra mesmo. Uhum. Talvez não essa coisa de looping, mas Uhum. sendo um looping porque a pessoa faz do inferno dela mesma, com as próprias atitudes dela. Se ela vai ser viciada em droga, em De dívidas, forma aí geral, eu assim, até concordo que o inferno possa ser um loop. Acho que aquilo que mais incomoda a gente é não evoluir, né? Ficar, tipo, fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. tipo, cair na rotina, aquela rotina de anos. Eu trabalho, faço isso e pá, pago conta, chego em casa, Todos os dias iguais. todos os dias igual. Faz aquela mesma coisa de sempre, é obrigado a fazer o que não gosta e vai indo. Aí tipo, como se fosse um inferno mesmo. Trabalho num serviço que eu não gosto, sou obrigado a trabalhar aqui porque eu tenho que pagar a conta, eu tenho gente que depende de mim, aí eu chego em casa é a mesma coisa. É bem isso daí mesmo. Normal. Mas, enfim, vocês concordam que, mesmo nessas histórias de ficção, é uma desgraça a pessoa morrer? Sim. Nessas histórias onde claramente existe outro plano? Morrer pode ser um alívio, né? Pode ser um alívio, igual falou assim, dependendo da morte vem, é muito bom. Porque o cara parou de sofrer, parou de ter dor. Nesses casos é uma beleza, ou tipo, Sim, mas viveu mesmo, bastante. mesmo que fosse pro céu, mesmo que fosse, tipo, tu é Não, mas nesse certeza caso, absoluta que mas vai nesse pro caso que eu céu. tô te falando, Hã? nesse caso que eu tô te falando, não é ruim, é até bom. O cara tá velho lá, morreu dormindo, foi pro céu, foi muito bom. Agora, tipo, um cara que morreu afogado lá na série. Ele mesmo, ele não sabe que vai pro céu, mas mesmo se ele soubesse, ruim pra caramba. O sofrimento que ele teve afogado, deixou uma mulher recém-casada aí, não curtiu nem a lua de mel. Não sei se foi tão horrível pra ele, não. A única coisa que ele, na história, quando mostra, né? Ele tá, tipo, de boa, assim, chega e começa a conversar com a morte. E aí, depois que ele olha pra trás e ele vê, tipo, a mulher dele chorando e o pessoal tirando o corpo dele do rio ali, aí ele fica. Ele fica meio assustado, assim, não sei se ao mesmo tempo parece que ele fica com dó das pessoas que estão ali sofrendo por ele.
e ao mesmo tempo pouco assustado, sem saber, tipo, onde ele tá e pra onde ele vai. Mas a morte olha pra ele, dá um sorriso assim, né, eterno pra ele, e aí ele pega na mão dele e ele fala, tá bom. Então tem casos e casos. Uma pessoa que tá sofrendo, já vive a vida toda, beleza, a morte é muito boa. Agora, uma pessoa assim que morre bebê, uma pessoa que acabou de morrer em pleno casamento, antes da lua de mel, ou uma pessoa normal, qualquer que não queria morrer, aí é ruim. Tecnicamente, eu acho que, pensando por esse ponto de vista da alma, supondo que a alma seja imortal, eu acho que morrer bebê deve ser a melhor. Porque você não, É, nem tem tempo de sentir saudade de nada, cara. Não sofreu nada, E nem se apegou, entendeu? Você não se apegou às pessoas, não chegou a se apegar a nada. Você não pegou o sim. gostinho da vida. assim, não sofreu nenhum tipo de dor, nem dor É, física, nem dor mental, nem espiritual, por é. mais cedo e curto que foi, pode ter sido muito bom ter morrido assim. Porque esse mundo aí, o mundão mesmo, não presta pra nada. Você vem aqui pra sofrer mesmo e depois ir embora. Isso aí, ele se livrou dessa. Depende muito de pessoa pra pessoa, né? Isso daí que nem o Rob lá, pra ele, independente de como for a vida da pessoa, viver é bom demais. Pra ele a Aham. morte é horrível. Ele não aceita, ele não gosta da morte. Ele quer viver sempre. Não é todo mundo Certo, que é igual o Rob, mas ele é assim. Eu, Ele é, provou O Morpheus estava doido para ele desistir, né? Querendo ver o e cara aceitar morrer. E aí aceitar ele morrer. eles escolhem esse homem como se fosse um teste da impressão, né? Vamos fazer um experimento. Na verdade, quem estava mais com certeza que os humanos não queriam viver para sempre era o Sandman, né? Eu Era o não fiquei Sandman. nem na dúvida qual que era a opinião da morte sobre isso. O Rob é um cara de personalidade. Ele tem opinião e ele gosta de viver. E não são poucos que têm Nossa, essa opinião. eu acho que ele tem uma personalidade, eu acho que bastante rara, mas não tenho certeza não. Porque É eu raro, com mesma certeza. não teria essa coisa. Especialmente, ele demorou bastante tempo para ter filhos. Parece que ele não teve filhos no primeiro século nem no segundo. Acho que foram só no terceiro Foi com século. 200 anos. Foi depois de 200 É, anos. porque eu Eu até tava ele, onde ele pensando. saiba, né? Ele brinca, até onde eu saí, né? Que vai saber que tem algum filho por aí, né? Hum. Ele fala desse jeito. Aí tem um filho dele que morreu De velhice, com. né? Um morreu no parto e o outro morreu numa briga de bar Ah, de 20, tinha 20 anos. E aí ele sofreu pra caramba. Ele perdeu tudo, e ele a ficou mulher dele pobre, morreu também, sofreu. né? Morreu no parto também. Aí ele Ah, ficou 80 anos sofrendo amargamente. E aí o que foi essa hora que o Sandman falou, ele quer morrer, né? Ele pergunta, e agora você, o que que você me diz? Você ainda quer viver? E o Rob surpreende ele, mas é claro, morrer é uma idiotice, não sei o que eu quero viver. Ele é um cara inteligente, né? Você vê que ele é um cara investidor. uma coisa que me deixa Experiência de vida que ele tem. com a pulga atrás da orelha, quando a morte e o Sandman veem esse cara, o cara já ele tá falando pros amigos dele que ele vai ser imortal. Que a morte é uma opção. Você morrer é uma opção. As pessoas morrem porque elas querem. Porque se Isso. você não quiser morrer, você não morre. As pessoas são. Elas acham que porque todo mundo morre, todo mundo morreu antes delas, todo mundo que ela conhece morre, ela acha que ela tem que morrer também. E por isso ela acaba morrendo também. Mas eu não sou assim, eu não caio nessa, não. Eu sei que morte é uma opção. E eu escolho a vida. Ele chega a falar alguma coisa assim, né? Chega e a morte, Sandman e a morte ficam, olha só esse cara, não sei o que, ele não diz qual a sua opinião da morte sobre ele, né? Mas então assim, o cara tem muita convicção ali que me impressionou. E o que me impressionou mais ainda foi que depois que essa convicção dele se concretizou, que foi quando ele de fato passaram-se 100 anos, depois 200, 300, e o cara não morria, não envelhecia, nem por um momento me pareceu que ele questionou isso. Por que que só ele tinha esse privilégio?
Mas Não, ele sabe, o eu Sandy acho vai, que ele tava com medo de questionar muito. Se o cara deu essa dádiva pra ele vai ficar implicando ali, o cara pode tirar, não sei. o Sandy vai falar, eu tô fazendo uma experiência. Experiência, mas o que que eu tenho que fazer? Isso é no segundo encontro. Você só tem que falar o que acontece. Só isso. Só Você fala o que acontece. tem que me É, contar como foi sua vida nesse século. Como é que foi essa vida exatamente. aí? É, mas na verdade o cara já tava suspeitando que o Morpheus tinha feito aquilo porque ele tava precisando de um amigo. Ele chega a insinuar isso. Isso, Uhum. isso. E Vida ele solitária. é, ele ficou furioso por ter jogado essa verdade na cara dele. Porque, eu sou Deus, não preciso de ninguém, não. Você tá muito enganado. Ele não aceitou ter falado isso, mesmo que isso é na verdade. Ele foi bem O que, no, le- na veia do Sandman. Ele o que não quis levanta uma aceitar. dúvida, porque não foi ele, o Rob não sabe, mas não foi o Morpheus que deu essa dádiva pra ele, foi a morte. O Uhum. que Foi a me deixa na morte. dúvida é se a morte não fez isso de propósito Pra pra dar um dar amiguinho? um amigo pro irmão dela. Ah, é verdade. Ela é muito inteligente. Ela sabia o que podia acontecer. Verdade, hein? Não tinha pensado nisso. E ele na inocência de, eu vou ver. Ele fala que quer morrer. Eu vou ficar de boa. Ele acabou caindo no próprio joguinho dele. Que o cara não queria morrer nada, o Rob sempre quis continuar vivo. E quando ele realmente falou no fundo, assim, de ter uma amizade, de ter alguém assim, ele ficou furioso, mas é o que ele realmente queria. E a morte talvez já sabia que isso realmente poderia acontecer. Depois disso que começa o arco da Casa das Bonecas, né? Da outra É, personagem lá da isso. Rose Walker. Rose Walker. É o arco da convenção de cereais, na verdade, né? Puta merda. O- Convenção do cereal. Mas eu confesso que é meio engraçadinho, vai. Não, é engraçado, mas mudou totalmente o clima da série, né? Sim. Eu acho que ficou meio maçante porque, igual nós estávamos comentando uma outra hora, que durou muitos episódios, né? Foi 4 episódios, né? Isso. Se devia ter durado um, dois no Uns máximo, dois. estourando. Uns dois tava bom. É. A ideia é que a cada não sei quantos séculos, sei lá, acho que não é um tempo fixo, mas a cada não sei quanto tempo nasce uma pessoa na Terra com uma capacidade excepcional para sonhar. E essa pessoa, ela acaba rompendo a barreira entre o sonho e a realidade, e ela acaba também sugando as pessoas que estão em volta dela, e se deixar ela pode sugar o mundo inteiro, né? Eu entendo que, penso num negócio meio Matrix, assim, né? Que na verdade o mundo real ele não é real. As pessoas acham que ele é real, mas é porque elas têm uma mente meio é, limitada, assim, elas pensam muito dentro da caixinha. Então elas estão acostumadas que, tipo, o mundo real é isso aqui, e nesse mundo isso pode, aquilo não pode. E talvez essa pessoa, esse vortex, assim, né? É uma pessoa que ela, de alguma forma, ela sabe que não, não existe essa limitação. Por isso que talvez que ela funda ultrapasse a barreira da realidade para o sonho, porque ela sabe que tudo que ela quiser pode acontecer. Só que aí o que eles dizem é que o ser humano, ele não tem capacidade para ter esse poder, assim, ele não tem autocontrole para ter esse tipo de poder. Por isso que ela vira um vórtex e acaba engolindo o mundo inteiro, destruindo tudo, e por isso ela precisa ser destruída, né? Eu acho que essa é a ideia. O que vocês acham? Eu ainda não entendi muito bem o que é um vórtice aí. É um. Um vórtice eu tô Né? imaginando um rodemoinho, não é não? Isso, tipo Não, isso, o que vórtice destrói dos ele. sonhos é o quê? Tipo, um sonho que engole outros sonhos? Eu, eu acho que no caso dessa menina aí, ela consegue invadir o sonho de todo mundo, né? Ela consegue entrar no sonho de todos e isso parece que é meio que proibido e acaba gerando um atrito e acaba, tipo, misturando as coisas e como se fosse esse vórtice, uma tempestade, um furacão que vai destruir até o mundo do Sandman se ele não fizer algo para controlar isso, Mas tem entendeu? uma coisa que Como eu se achei fosse até no estranho, coisa. que tipo,
ela chega a tornar alguns sonhos realidades, como aquela mulher lá que engravida no sonho e engravida de verdade. É verdade. Tipo uma coisa meio Fred Krueger, assim, né? É, A mulher, isso, o sonho tá grávida e na vida real ela fica grávida também, né? Então isso que já pra você ver como tá começando a fazer umas coisas erradas. eu devo supor que isso não poderia acontecer, Não isso poderia é errado. acontecer na lei própria, assim, da natureza, e por isso que está criando um vórtice, uma mistura das Então, coisas, um furacão que está destruindo tudo. E se o Sandman não tivesse feito alguma coisa, não fizer alguma coisa, ia destruir tudo. eu tendo a interpretar que o mundo real ele não tem as limitações que a gente imagina que tem e que o Vortex nada mais é que uma pessoa que ela tem, sei lá, ninguém se ensinou pra ela, mas ela tem um sentimento de que o que ela quiser que aconteça vai acontecer e ela pode o que ela quiser. E eu tento interpretar que as coisas que começam a acontecer, ela começa a influenciar outras pessoas. Como se ela conseguisse entrar na cabeça de outras pessoas, influenciar e fazer as outras pessoas também extrapolarem essa barreira. Agora, por que isso destruiria o mundo? Eu imagino que é porque o mundo viraria um caos, né? Imagina, porque assim, as limitações existem por um motivo. Talvez seja esse o ponto. As limitações do mundo material, ainda que sejam falsas, elas estão ali por um motivo, por uma questão de organização. Se você rompe todas as barreiras, vira um caos. Porque é, primeiro que você viu aquele negócio lá do Ken e da Barbie lá, que um entrou no sonho do outro, outro sonho no sonho do um. Então o sonho deles se fundiu. Então, ao mesmo tempo, eles. Um tava na cabeça do outro. E aí a Barbie fica com raiva do Ken, porque o Ken Aí, sonhou que tava com outra mulher. sim. E aí Você ela vê, não isso daí perdoa ele. Hã? já vai gerando um caos, vai gerando um É. caos dali, gera um caos daqui. É como se fosse poucos fragmentos, coisas bagunçadas do mundo de outra pessoa com de outro. Aí dali do sonho interfere no real. Aí, tipo, por isso que eu acho que vira esse caos total. Às vezes, Porque. porque não tem lei, mas às vezes por seres mais maior, alguma coisa assim, para eles limitam sim. Por mais que você queira sair dentro da caixinha, você desrespeita a lei. E a Rose revoltada, você vê que ela não tá nem aí, ela quer acabar com tudo, ela Quer tá acabar com nervosa, tudo, né? É porque fúria. ela não tem controle. Eles falam que o ser humano não foi feito para ter esse tipo de poder, né? Agora Sim, eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido, que no caso da Rose em particular, depois eles explicam como é que isso aconteceu. Que eles falam que isso acontece inexplicavelmente, mas no caso da Rose, eles explicaram que na verdade foi o desejo que estava arrumando confusão. O desejo ele transou com a avó da Rose e aí nasceu tipo a mãe da Rose, né? Seria tipo um semideus, Perpétuo. assim, semi-perpétuo. Só que no caso a mãe não manifestou nada, quem manifestou foi a filha, né? A neta. isso. Mas eu acho que por isso que ela tinha esse poder. Porque ela era semi-perpétua, só que ao mesmo tempo o lado humano dela fazia com que ela pusesse tudo a perder, porque o ser humano não foi feito para suportar esse tipo de poder. Bom, mas se for assim, então só significa uma coisa, Ah, que os seres humanos aí nessa história também eles são feitos limitados propositalmente. sim. E, e se você tenta quebrar essas limitações, você tem que ser parado. E além disso, mas ao mesmo tempo você sabe que os perpétuos existem para servir os humanos. Aham. Então isso significa que o mundo limitado é o mundo como deveria ser. Foi tudo criado para que seja assim mesmo. Ou tem outra conclusão? É, Verdade. porque se os perpétuos estão ali para servir, apesar que há controvérsias, né? Porque quem diz isso é a morte. Ah, tá. É verdade que a existência dos perpétuos gira tudo em torno dos humanos, né? Tudo que eles fazem praticamente envolve os humanos. Como se eles fossem, tipo, governante de um país, sabe? E aí eles estão. É como se fosse assim, tipo, tem um presidente e
o presidente manda na porra toda, quer dizer, em tese, mas ao mesmo tempo ele tá servindo a população do país. Como se fosse Sim, assim, né? político É, é era como pra se, ser assim. é como se fosse assim, ele tá servindo, então existe aquela coisa que você tem poder sobre uma multidão, mas ao mesmo tempo esse poder te foi dado para servir a multidão. Então fica assim uma coisa meio ambígua, né? Tipo, quem manda e quem é mandado. Mas, então, porque o Sandman, eu tenho a impressão de que ele tem, ou tinha, um certo ar de superioridade em relação ao ser humano, assim, tipo, quando o cara que fala que eles são amigos, ele fala, eu não vou ser amigo de um mortal. Tenho a impressão de que ele tem um certo desprezo, assim. Que ele também achou uma audácia, né? Ele ter falado isso. Quem que é ele, humano? Que eu preciso ser amigo, que ele quer ser meu amigo. O que que é isso? É, Eu não preciso disso. Aí eu, ele ficou nervosinho. eu até entendo, assim, porque ele deve, como ele é um perpétuo, né, uma espécie de deus, ele não... Em tese, era para eles serem perfeitos, né? Não precisar de nada. Apesar que não é assim. Porque dizem que Deus não precisa de nada. Certo? Quando dizem assim, por que Deus criou o mundo? Porque Deus precisava de companhia. Não, isso não pode ser, porque Deus é perfeito. Quem é perfeito não precisa Verdade, de nada. Não precisa de nada. Deus não precisa da verdade mesmo. gente. Verdade. E, tipo, se fazer essa comparação, realmente faz sentido. Imagina você falar pra Deus, porque você quer um amigo. Ele vai falar, não É. preciso de amigo não, cara. Eu sou Deus, eu não preciso da presença de ninguém, não. Eu criei as coisas, tudo, mas saber qual que são as razões de Deus, né? Quando você fala isso aí com um padre não, um pastor, né? Que eu não tive muito contato com padre. Uhum. Eles falam que Deus teve suas razões para fazer isso, Deus tem suas causas nobres que vai além do nosso limite, da nossa compreensão, esses papo mole, lero-lero, blá blá blá. Eu tento não ser desrespeitoso, mente aberta até demais de respeitar a religião alheia de todos. Mas não aprofundando falando disso daí, eu acho que, tipo, pensando Deus, né? Talvez falaria que não precisa de amigo, mas sabe por que que ele criou tudo isso? Por que que ele fez tudo isso? Por que Tem que ele uma criou o teoria universo? que diz que Deus queria ser louvado, né? Não Ah, sei se sim. é ofensivo, não, isso. Mas dizer que queria ser louvado, de qualquer forma, implica uma carência, né? E eles falam que, É. como Deus é completo, é perfeito, ele Por não que que você pode ter precisa de alguém que carência. louva? É. Mesma Você forma que precisa precisar disso. de um amigo ou precisar de ser louvado, de qualquer forma, tem expõe uma carência. É coisa que não dá pra gente saber, não dá pra responder.